Shalom a todos, voltei, um tempo que não gravo. Deus está me dando a oportunidade de gravar hoje aqui. E nós tá gravado tanto na minha página do Facebook como no YouTube, até o ato 16, ok? Então hoje nós vamos para ato 17, com esse negócio de guerra, com a gente às vezes vai comentar outros assuntos, tudo. Então eu dei uma parada de gravar, mas na graça de Deus vou gravar. Então ali a gente estava vendo ali a perseguição que os apóstolos estavam passando por pregar o evangelho. Ok? A gente viu ali a discussão entre os apóstolos, porque uns defendiam os costumes judaicos, outro falou, não, mas Deus não está pedindo isso para os gentios. Para os gentios foi pregado a crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Ok? Então eu já falei sobre isso, está lá no capítulo 15, 16. Vamos ver o que está aqui, porque eu não li ainda. Ok? Vamos lá? Eu conheço, é claro que eu já li a Bíblia e tudo, mas eu tô falando que eu não li agora. Antes de fazer eu não li. Antes de fazer as lives eu não leio. Vamos lá. Atos 17. O Paulo estava em Tessalônica. Oi, tchau. Eita, hoje tá bonito aqui as coisas. Até o cachorro vai passear e passa pela praça. O cachorro da nossa casa. Então vamos lá. Vamos lá, Atos 1. Tendo passado por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, ele era um dos únicos que pregava na sinagoga dos judeus. Primeiro que ele não tinha medo. E segundo porque ele era judeu e... Ai, desculpa. Primeiro porque ele não tinha medo e também ele era judeu e ele podia fazer isso. Ele conhecia todas as coisas da religião judaica, conhecia também os 5 livros que os judeus mais usam, que é de Gênesis, acho que Deuteronômio é o último, né? Os 5 livros. Então Paulo conhecia tudo isso, Paulo conhecia os profetas, Paulo era estudado. Paulo, então ele tinha autoridade para entrar numa sinagoga. Ele conhecia tudo sobre a religião judaica e também ele tinha feito tudo que a lei pedia na época, ok? Então ele tinha autoridade. Então onde ele chegava, expulsava ele do lugar, ele ia para outro. Como tem judeu em toda parte do mundo desde aquela época, ok? Então quando ele chegava numa outra cidade que tinha uma sinagoga, já estava Paulo lá pregando. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Tendo passado a Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus, ok? Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, tá vendo? Segundo o seu costume, foi procurá-los e, por 3 sábados, arrazoou, ou pregou, ou explanou, ok? Com eles, acerca das Escrituras. E era a antiga aliança. E Paulo pegava a antiga aliança ali e pregava Jesus com ela. Pregava Jesus para os judeus na sinagoga. Deus deu ousadia a Paulo fazer isso. Paulo sofreu muito, mas Paulo não tinha medo de pisar o pé no meio dos judeus e falar de Jesus. Ok, vamos lá? Paulo é uma bênção de Deus. Todo aquele que obedece ao Senhor é bênção, viu, gente? Paulo tinha autoridade para pregar por judeu e por gentio. Vamos lá? O 3. Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Ok? O Messias de Nazaré, o Messias de Israel, só tem isso, todo não. Mas Cristo, mas Jesus... Para de seguir esse povo, que eles são o espírito de anticristo, ok? Cristo Jesus é na nossa língua e as nações conhecem assim, e Deus não está reclamando disso, e Jesus não está reclamando disso. Quem reclama são o povo do anticristo. Vamos lá. 4. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas,
bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres, ok? Ok? Então, alguns dos judeus se uniram a Cristo e também gregos. E fala gregos piedosos. Então não é só porque é gentil, não presta, é um gentil. Não, é imundo, é impuro. Foi isso que o Senhor Jesus mais combateu no meio do povo dele, gente. Foi isso que o Senhor Jesus mais combateu. A discriminação. Não tinha grego, tinha romano, caridoso. Não havia lá Cornélio, que era o romano. Aqui fala que tinha gregos, ok? Piedosos. Tinha romanos. Não fica jogando pedra em todo romano, não fica jogando pedra em todo grego, não fica jogando pedra em todo árabe, porque tem os piedosos. Tem, sabia? Eu falo que tem. Eu não sigo o que as pessoas acham da cabeça delas. A Bíblia que você tem que conhecer. Ok? Aqui tinha gregos piedosos. Ok? Embora aquela religião da época do Senhor Jesus, eles rejeitavam, não passava perto, não entrava na casa, não fazia nada disso. Mas o Senhor Jesus quebrou tudo isso. O Senhor Jesus quebrou. Mas por que hoje tem algum lugar? Porque não aceita Jesus. Lá? 5. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus. Já levantou a inveja e o negócio já começou a ficar feio. Okay? Sempre tinha aquele grupo da inveja. Sempre tem o grupo da inveja. Que o eterno Deus nos cubra e nos livra do grupo da inveja. Tem sempre aquele que crê em Jesus e tem sempre aquele que é da inveja, que quer acabar com a alegria do pregador. Ok? Eterno nos ajuda, meu Senhor. O 5. Os judeus, porém, movidos de inveja, os judeus que não creram, viu, gente? Até hoje é assim. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem. Tá vendo? Eles pegavam o homem lá do mal para querer julgar os cristãos, gente. Eles não estavam fazendo coisa justa, não. Até hoje é assim, gente. Pega lá as nações, são tudo injustas lá, e para ajudar eles. Mas ali pegavam homens. Hoje eles pegam nações inteiras. Lê a Bíblia. 5. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo os judeus não crentes. Tinha que colocar aqui não crentes, ok? Em Jesus. Tem que explicar, gente. Tem coisa que eles não colocou porque eles querem diminuir a palavra da Bíblia. Mas eram os judeus crentes. Os judeus não crentes em Jesus, ok? Os judeus não crentes em Jesus, porque tinha muito judeu crente. Porém, movido de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntaram a turba, alvoroçaram a cidade, aqui, ó, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jason, entrou à força, assaltando é entrar à força. Assaltando a casa de Jason, procurava trazê-los para o meio do povo. Queria acabar com o Jason, porque o Jason acreditou em Jesus de Nazaré. Ok? O 6. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando estes que têm transtornado o mundo, e chegaram também aqui. A intenção deles era pegar o apóstolo Paulo e Silas, que aqui Paulo estava com Silas. A intenção deles era pegar Paulo e Silas. Só que aqui eles não acharam Paulo e Silas, eles pegaram o Jason. Provavelmente o Senhor Jesus. Provavelmente Paulo esteve hospedado na casa de Jason, viu, gente? Ok? Então eles foram lá, não encontrou o Paulo e Silas, pegaram o Jason perante as autoridades, clamando: esses têm transtornado o mundo, chegaram até aqui, transtornado o mundo. E que se transtorne mesmo esse mundo pelo Evangelho, em nome de Jesus. Que transtorne mesmo. Eles estavam profetizando e já transtornou mesmo o mundo inteiro. Aleluia, glória a Deus. Ao 7. Os quais Jason hospedou todos esses. Olha, ó, tá vendo? Jason tinha hospedado todos esses procedem
esses procedem contra os decretos de César. Eles falando, esse Jason hospedou eles estão fazendo as coisas contra César. Gente, o que tinha a ver judeu com César, gente? César era um gentil romano, idólatra, pecador. O que tinha a ver os judeus ir buscar a ajuda deles? Mas para fazer maldade aos cristãos, eles iam. Olha lá. Os quais Jason hospedou todos, esse procede contra os decretos de César. Gente, não eram os decretos de Deus, não eram os decretos da Torá, eram os decretos de César. Eles colocou César, um pagão, como Deus deles, como Senhor deles. Então, até hoje, qualquer israelita que rejeita Jesus de Nazaré está debaixo do jugo de César, um pagão, um pecador, impuro. Quem rejeita Jesus fica debaixo de César, afirmando ser Jesus. Aqui, ó, decretos de César, afirmando que Jesus é outro rei. Não, nós não aceitamos esse tal de rei Jesus. Nós preferimos César, um pagão, um idólatra. Quem estava falando isso? Os judeus de Tessalônica. Rejeitou Jesus e pegou um idólatra. E é por isso que o anticristo vem desses governos. O falso Cristo, o anticristo, a besta, tudo. O falso, a besta, o falso Cristo, o falso profeta, vem da descendência de César, a descendência espiritual, a descendência não é de sangue. Aqui quando eu falo descendência, não é de sangue não, gente. É a descendência espiritual da maldade que César fazia com as pessoas, sabe? Eles pegaram o César e fizeram Deus deles. Aqui não estão falando nem que é contra o Deus de Israel, eles estão falando que é contra César, porque eles fizeram de César o rei deles. E por isso vai vir o falso Cristo. Isso aqui, gente, tá vindo na minha mente agora, eu não preparei não, viu? Por isso vai vir o falso Cristo, o anticristo, a besta, que já tem uma besta de Roma que faz parte desses grupos, ok? Já tem uma besta de Roma que faz parte. Então, gente, é uma descendência espiritual. Eles estão debaixo do jugo de César, um pagão. Quem não está debaixo da autoridade de Jesus de Nazaré, está debaixo da autoridade de César, um pagão. E é o que está na Bíblia, ok? Porque eles chamaram, eles falou assim, mata ele com Jesus. Se não matar ele, você está sendo contra César. Então, quem era o Deus deles, gente? Era César. Para com isso. Para com essa religiosidade. Para com essa paranoia. Acorda, vai ler a Bíblia. Quem não está debaixo de Jesus de Nazaré tem como seu Deus César. César, um romano, igual falando a língua deles. Césare. Tem um E no final, viu? Césare. Okay? Aliás, não é nem Césare. Deixa eu falar certo. Já que eu vou falar italiano, vou falar certo. Cesare. É o Cesare. O Cesare é o Deus daquele que rejeita Jesus de Nazaré. Um romano. Cesare. Vamos lá? Então, tá vendo? Defendendo César, gente. Defendendo César lá, ó. Ele não está defendendo as coisas de Deus, não, gente. Eu só queria arrumar confusão. Ó, o 8º. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras. E as pessoas já ficou agitadas, porque elas tinham medo, porque o César mandava matar mesmo. Vamos lá. 9. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Eles tiveram que pagar para ser solto. Pagar para ser solto. Quem que foi ali exaltar o nome de César? Os judeus não crentes em Jesus de Nazaré. Até hoje eles estão exaltando César. O judeu que não crê em Yeshua HaMashiach, o judeu que não crê em Yeshua HaMashiach, o judeu que não crê no Messias de Nazaré, ele continua como César, com seu Deus. E o César logo, logo vai se manifestar como o anticristo, o falso Cristo, o falso profeta, a besta.
É para isso que o mundo tá... Gente, a Bíblia fala lá, quando estiver falando paz, paz, vem guerra. Aí eles estão todos se unindo lá, dando as mãozinhas com o povo de César, que não é só essa Roma do país que eu tô, não, gente. Tem a Roma de lá também, do Oriente Médio, ok? Tem a Roma de lá também. Não era só aqui, tinha a Roma lá também. Isso é uma descendência espiritual, ok? E eles continuam querendo fazer as pazes com o César, o Cesare. Eles continuam colocando o Cesare como Deus deles. Continua com esses acordos de paz, blá blá blá. E a Bíblia falou, quando tiver, vai vir guerra, já veio. E tem mais coisa, gente, isso é só o início, gente. Isso é só o início, gente. Para com essa religiosidade, conheça a Bíblia. Isso é só o início de tudo que está acontecendo, gente. Você quer orar? Ore para o povo se converter a Jesus. Porque quem não está debaixo de Jesus Nazaré está debaixo de César, um rei pagão, idólatra e que não tinha dó de matar ninguém. Vamos lá? 9, contudo, eles tiveram que pagar para ser solto. Vamos lá, o 10. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegaram e dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Chegar em Beré, outra sinagoga. Lá ia Paulo. Gente, pelo que eu vejo aqui, gente, a Grécia e aquelas regiões ali árabes, de países árabes, era cheio de judeus, gente, naquela época já. Tinha toda cidade que Paulo ia tinha uma sinagoga. E ele ia pregar na sinagoga. Paulo tinha um dom de ousadia. Ele estava querendo matar ele estava lá pregando. Ok? Olha, então aí falaram, Paulo, você já pregou aqui, vamos mandar você para outra cidade. Foi. Paulo foi para Bereia. Quando chegou em Bereia, Paulo já procurou aonde que tinha uma sinagoga. Paulo era assim. Oh, Deus abençoe. Eu não sei se Paulo tem uns 30 anos de pregação. Eu sei que Paulo pregou muito o evangelho de Jesus sem medo, sem covardia, sem puxa-saco. Gente, Paulo é o nosso apóstolo. Ok? O Senhor deu Pedro a apacentar as ovelhas dele e depois chamou Paulo para ser apóstolo dos gentios. Lá, o 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Que os de Bereia, os bereanos, que eram nobres. Por que eles eram nobres? Porque eles iam para a Bíblia ver o que estava escrito quando os apóstolos pregavam, ok? Pois receberam a palavra com avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Você conhece a Bíblia, você conhece os evangelhos, você conhece os escritos apostólicos, você conhece os profetas. Se você não conhecer, qualquer um vai te enrolar. Qualquer um vai te enrolar se você não conhecer. Se você não conhecer os profetas. Aleluia, glória a Deus, a honra é para o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Então, se você não crê, se você não conhece as escrituras, você vai acreditar em qualquer mentira que fala por aí para você. E tem um mundo de evangélico e crente sendo enganado, indo atrás de mentira de religiosos, porque não conhece a Bíblia, não conhece a profecia, não conhece os evangelhos, não conhece os escritos apostólicos, ok? Vamos lá, o 12. Com isso, muitos deles creram, e mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens, mulheres de alta posição, homens também, creram em Jesus de Nazaré, ok? Vamos continuar, o 13. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar. Aonde que Paulo ia, esses inimigos iam. Eles perseguiam Paulo, assim, eles mataram Paulo apedrejado. Foi Deus que ressuscitou Paulo. Mas isso foi lá em Jerusalém. Mas depois eles ficavam perseguindo. Aonde que Paulo ia, eles iam atrás. Aonde que Paulo ia. Paulo sumiu, passou um tempo lá no Monte Arábia. Quando Paulo apareceu de novo pregando, é onde que Paulo ia, eles iam atrás. Aonde que ia, eles iam atrás, gente. Para prejudicar, para querer impedir. Mas Deus era com Paulo. Deus era com Paulo. Paulo pregou por toda a Grécia, países árabes. E depois foi para Roma pregar. A Roma aqui,
Roma ocidental, nós somos do Ocidente. Aqui é a Roma ocidental e lá também tinha a Roma oriental, ok? Então eles escolheram César para ser o rei deles e virar o César, o falso Cristo, o anticristo, a besta, o falso profeta. Gente, não é uma pessoa só não, é um grupo. Vai vir, porque eles escolheram César. E todo aquele que não aceitar Jesus de Nazaré está debaixo do jugo de um pagão, pecador, insubmisso. Ok? Vamos lá? 14. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo. De novo, gente, vocês saem da cidade que os caras estão vindo. Os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que vocês estão pregando aqui, estão vindo. Os judeus não crente, porque os crentes ajudavam Paulo, ok? 14. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. A perseguição ferrenha era em cima de Paulo. Era uma perseguição ferrenha em cima de Paulo. Mas a gente matou esse cara, a gente já bateu nesse cara, deu 40 chicotadas. Era 39 menos, como é que é 40 menos 1? É 39 chicotadas que não podia dar 40, é religiosidade, né? Mas a gente já prendeu ele, já fez tanta coisa, e esse cara não tá aí ainda pregando. Esse cara ficava doido, onde Paulo ia atrás. Aí tiraram o Paulo, deixou Silas lá, porque a perseguição era com Paulo. A pior perseguição era com Paulo, a pior era com ele, ok? Ou 15. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas, Grécia, ok? E regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fosse ter com ele. Então vão levar Paulo, depois leva os outros, ok? Porque Paulo precisava sair dali urgente, porque eles estavam. E quando Deus fala sai, tem que sair. Que nós possamos entender o sai de Deus. Me ajuda, Senhor. Misericórdia. 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se envoltava em face da idolatria dominante da cidade. Enquanto Paulo os esperavam em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Ok? E Paulo chegou naquela cidade, começou a ver tanta idolatria ali que Paulo já ficou irritado. Ok, o 17. Vamos parar aqui no 17, ok, gente? Depois a gente continua. Por isso, dissertava na sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali, ok? Por isso, dissertavam na sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que encontravam ali. Paulo pregava onde mandava ele. Aqui ele já mandou ele para Antena, onde ali tinha sempre sinagoga, aquela região da Ásia todinha tinha judeus espalhados, tinha sinagoga e Paulo ia para a sinagoga pregar. Aí quando aparecia o grupo para expulsar Paulo ia para outra cidade, assim por isso. E aí Paulo foi pregando para gentios e judeus, pregando para gentios e judeus até o dia da sua morte. Aleluia, glória a Deus, obrigado Senhor, obrigado Deus eterno, obrigado Jesus, obrigado Santo Espírito que esteve com Paulo, obrigado Jesus, obrigado Papai do Céu por ter dado esse servo teu na terra, apóstolo Paulo, que até hoje nós podemos estar lendo os seus feitos, ok? Pai, shalom, shalom, até qualquer hora, depois vou pôr no YouTube, se inscreva lá e leia Atos. Se você é crente evangélico, não conhece os evangelhos, conhece Atos dos Apóstolos, você está perdidão por aí, viu? Você pensa que você é salvo, nem é. Porque você precisa saber o que é fé em Jesus de Nazaré. Você precisa saber o que é ter o Santo Espírito. Paulo era cheio de Santo Espírito e não tinha medo de pregar para ninguém. Ok, Pai, shalom, shalom, shalom.